É possível também acoplar o forno de grafite, ou seja, a atomização eletrotérmica ao equipamento ICP. De que modo? É possível fazer uma análise de cromatografia, onde o forno de grafite ele atua como um equipamento que eu utilize para preparar a amostra, uma vez que nele eu consigo, através da rampa de aquecimento, evaporar o solvente, degradar a matriz, e depois que toda a matriz é eliminada, eu tenho a análise. Então eu posso usar como uma técnica de preparo da amostra. Isso valoriza bastante, de modo geral, a análise, uma vez que todo o gasto e tempo para a degradação de matrizes sólidas, principalmente, ele é minimizado quando se faz o tratamento no forno de grafite, né? O forno de grafite ele acaba atuando como um equipamento que seja utilizado tanto para análise quanto para o preparo da amostra, degradação da matriz. Então o forno de grafite ele fornece uma sensibilidade muito maior que a chama. Isso será importante na absorção atômica, certo? Onde os nebulizadores e a chama serão substituídos pelo forno. Então o que acontece aqui? Uma quantidade muito pequena de amostra eu posso utilizar, tá? Então o ICP convencional ele é injetado uma grande quantidade de amostra, não posso analisar uma quantidade muito pequena. Então o forno de grafite com 1 a 100 microlitros de amostra injetada no forno eu posso fazer uma análise. Já na chama, esse processo necessita no mínimo de 1 a 2 ml. Então é uma forma de eu utilizar para análise microscópica, quando tenho amostras muito pequenas, amostras relativamente pequenas. O tempo de residência do analito na chama é apenas uma fração de segundos, enquanto no forno ele acaba ficando mais tempo. Então eu tenho uma sensibilidade maior, sem contar, como falei anteriormente, o processo de preparo da amostra. Quais são as interferências que acontecem? As mais graves, a interferência da fotometria, principalmente. É inevitável a sobreposição de linhas, por exemplo, a linha de emissão de 228.802 do cádmio interfere na linha de emissão do arsênio, 228.812. Se o espectrofotômetro não possuir altíssima resolução, não será possível separar. Então, no equipamento, se não tiver uma resolução extremamente grande, essas duas linhas se sobrepõem. Então, eu tenho uma identificação de cádmio e arsênio juntas. E isso faz com que a minha análise não tenha uma diferenciação entre os dois e também uma quantificação equivocada dos analitos. Apesar de acontecer em menor extensão que a chama, a ionização que ocorre em plasma, né, ela tem também a possibilidade de questões de problemas. Por exemplo, é justamente a ionização que permite a utilização do ICP como fonte, tá? Então o que acontece aqui de modo geral? Quando eu tenho uma análise de metais com baixa energia de ionização, lítio, sódio, potássio, acaba que esses elementos, até mesmo elementos muito voláteis, eles acabam tendo um problema durante a utilização da chama, do forno de grafite, da absorção atômica. No caso da emissão atômica, esse problema é minimizado porque justamente o interesse é que sejam todos os átomos atomizados. Então esse aqui é o ICP-MS, ele tem uma diferenciação entre o ICP-OS, né? Aqui é medido, então, é detectado na verdade o analito pela massa, pelo íon positivo, né? A relação massa-carga. Já o anterior é pelas linhas de emissão. Então pode existir algumas sobreposições. O ICP-MS ele é muito menos propício à interferência do que o ICP-OS. Então ele mede pela relação massa-carga. O tipo de detector pode ser então um quadrupolo, um magnético eletrostático e o tempo de voo. O mais comum utilizado é o massa-massa, né, que é o quadrupolo. E aí o sinal é detectado, o analito, né, pela relação da sua massa. E a integração do sinal é quantificado. Então ele é identificado pelo íon molecular, né?
o íon atômico, e aí sim a quantificação dele é feita em relação à proporção da área do sinal. Então aqui eu tenho uma outra possibilidade de equipamento mais robusto, que é o HPLC ICMS. Ele é utilizado para separar compostos e também identificar os metais. Então eu tenho dois equipamentos juntos, um equipamento bem caro, e são poucos locais acessíveis aqui no Brasil. Esse é o quadrupolo, né? Basicamente, o choque de elétrons de alta energia retiram elétrons e ionizam os metais, os analitos. E esses analitos são detectados em função da sua massa. Então basicamente aqui então eu tenho massa 24 do magnésio, massa 25 do magnésio, massa 26. Então a vantagem do massas também é que ele diferencia os íons e os isótopos, né? Então os isótopos são diferenciados. Não vou falar muito do equipamento em si, mas basicamente ele tem um sistema de embolização, né? E aí a detecção é feita no quadrupolo ou no tempo de voo, etc. Então aqui eu tenho sinais do chumbo 208 de massa, do bário 130, bário 138, cádmio, índio. Então são detectados e não. Na tabela periódica, praticamente todos os elementos, com exceção do frâncio, rádio, laurêncio, hidrogênio e os não metais, carbono, nitrogênio, oxigênio e os gases nobres não são detectados, não são analisados, na verdade. Os demais na faixa de PPT, tá? Grande maioria em PPT. Então é um equipamento para análise de traço. Aqui tem os espectros, né, de massa deles, com seus respectivos isótopos. Quais são as interferências? As interferências que ocorrem nesse caso são bem baixas. Uma delas é a interferência isobárica, né, que é a questão do composto do argônio com oxigênio positivo, né, o íon argônio da massa 56, que é equivalente à massa do ferro, e o argônio 2+, que tem a massa 80, que é equivalente ao selênio. Então, essas são as possibilidades. E também a questão do íon bário, por exemplo, duplicidade de sinal. O bário, na verdade, é 69, mas como é o bário 2+, a relação massa-carga dele dá 138, tá? Então, aqui temos uma análise, né, comparativa, por exemplo, de identificação, determinação de níquel em margarina por forno de grafite, um exemplo anterior. A gente vai comparar depois com uma análise mais recente, que é o trabalho da professora Kelly Graça Fernandes, Lilian Trevisan, do Instituto de Química da USP. Então, o que foi feito nesse trabalho? Foi pegar a margarina, né, feito o tratamento térmico em forno de grafite, né, o eletrotérmico. A rampa de aquecimento foram duas rampas de aquecimento para eliminação do solvente, uma 95 graus e uma 120. Nesse processo aqui foi utilizado o gás de arraste, o argônio, 3 litros por minuto. Depois a pirólise a 1400 para degradar a matéria orgânica, também com fluxo de argônio, e a atomização foi feita em 2400 graus. E por fim a etapa de limpeza, 100 graus acima, 2500, e foi eliminado os metais do forno. Aí foi detectado a curva de calibração em meio orgânico e a curva de calibração com adição de padrão, tá? Tem uma pequena diferenciação entre os valores, a curva externa e a curva interna. Isso mostra o efeito de matriz, tá? Então o efeito de matriz aqui foi adicionado um padrão na hora de fazer as análises. Então cada margarina teve adição de padrão, e de acordo com a composição da margarina existem fatores que interferem um pouco na análise, tá? E aqui a calibração em meio orgânico básica, né, sem a interferência da matriz natural do material, no caso a margarina.
Outro trabalho aqui bem interessante, né, que é a minimização de interferência utilizando a geração de hidretos, absorção atômica da geração de hidretos para determinação de selênio, arsênio em cabelo. O arsênio é um contaminante, né, ele é um elemento tóxico ao ser humano, e acaba que esse elemento ele se acumula principalmente nas unhas e no cabelo. Então ele pode ser utilizado para fazer análise de contaminação, né, para envenenamento ou até mesmo efeitos de pesticidas, etc., que possam ter na sua composição o arsênio. Esse trabalho, o processo, então, foi utilizado ácido nítrico para degradar o cabelo, tá? E depois de degradado o cabelo, foi gerado hidretos como, então foi reagido esse sistema de geração de hidretos com boro e hidreto de sódio. Esse processo ocorreu de modo a geração de hidretos, no caso o hidreto de arsênio, e depois disso foi quebrado, né, atomizado e analisado a quantidade de arsênio nos cabelos. O que acontece agora em comparação entre as técnicas que nós aprendemos? Flame AS, o FAS, a atomização em chama, atomização em forno de grafite ou eletrotérmica, o ICP-OS e o ICP-MS. Limitação: ele é muito bom para alguns elementos, a chama. Porque alguns elementos, como tem todas as questões de formação de óxido, etc., depende do tipo de análise que vai ser feita, eu tenho que utilizar um pré-tratamento da minha amostra a fim de garantir uma menor interferência. O forno também é excelente para alguns elementos, lembrando em conta que eu posso modificar de acordo com a necessidade e fazer ajustes para melhor exatidão. Ele é muito bom para muitos elementos, ele é excelente. Então o ICP-MS é excelente para vários elementos. Como eu falei, tudo isso está associado à questão de que o ICP ele trabalha com emissão, o forno e o eletrotérmico com absorção. Outra questão: o tempo de processamento da amostra: 1 a 15 segundos, 3 a 4 minutos, 60 elementos por minuto. E aqui quase todos os elementos em 1 minuto. Tá, beleza. Agora vamos pensar o seguinte: isso só inclui o tempo de injeção da amostra e análise. No caso da chama e do próprio ICP, eu tenho que pré-degradar a matriz. Ou seja, eu tenho que fazer um tratamento, normalmente com ácidos orgânicos fortes, ácidos inorgânicos fortes, peróxido, altas temperaturas, micro-ondas e um tempo significativo. Então tudo isso não está sendo levado em conta, que isso está sendo levado em conta o tempo de análise, tá? Eu trabalho a faixa de 10 na 3, 10 na 2, 10 na 6 e 10 na 9. Então aqui eu trabalho com ppm, microgramas por grama, e aqui na faixa de nanogramas. Interferências espectrais é possível, tá? Químicas também são possíveis, e aqui são minimizadas. Sólidos dissolvidos em solução são muito poucos, muito pouco. Então o que acontece aqui? Se eu analisar de modo geral, qual é o contexto? A chama e o ICP, eles requerem uma quantidade significativa de amostra. Os tempos de análise dependem muito, mas o processo como um todo deve ser levado em conta, tá? Mas vamos pensar o seguinte: o ICP-MS e o ICP-OS, eles fazem análise de todos os elementos ao mesmo tempo, praticamente. O forno e a chama, eles usam basicamente para um elemento por vez. Para o monitoramento simples de elementos ou de contaminantes específicos, eu posso usar chama e forno, que são equipamentos mais baratos e menos custosos. Se eu quero analisar um completo perfil de uma amostra, tanto macro, micronutrientes, metais tóxicos e potencialmente tóxicos, eu posso trabalhar com o ICP. Lembrando que o ICP ele utiliza uma grande quantidade de gases em um período curto de tempo, então tem todo o custo operacional. No caso, análise semi-quantitativa, não, sim.
Então a própria análise sendo quantitativa. Eu posso analisar isótopos apenas por ICP-MS. É importantíssimo isso. É uma informação extremamente importante do ponto de vista que os isótopos também devem ser levados em conta. Método muito fácil, moderadamente fácil. Então, todo esse processo aqui, como eu falei, depende do tipo de amostra e do tipo de análise que eu vou fazer. Monitoramento simples, eu posso usar absorção atômica. Monitoramento mais complexos, ICP. Tenho ou não tenho recurso para fazer esse processo. Aqui eu tenho custos menores, custos mais moderados de acordo com o forno que eu vou utilizar, e custos maiores de acordo com o argônio que vai ser utilizado e a alta energia. Então tudo isso vai ter que ser levado em conta para o tipo de análise. O ideal é que seja planejado de acordo com o tipo de pesquisa que o laboratório vai executar, e também lembrando que o trabalho de rotina ele requer um cuidado. Quando eu mando o laboratório para ser analisado uma amostra, se for um laboratório de rotina de águas e eu estou analisando solos, todo o processo deve ser refeito e repensado e avisado o técnico que vai fazer a análise. Quando se manda uma amostra, deve ser descrito claramente qual o objetivo, qual a matriz que a amostra contém, para que evite-se análises equivocadas e metodologias equivocadas que não se adaptam ao tipo de análise, ao tipo de matéria-prima que você tem, certo? Então o analito teu depende da matriz. E o tipo de análise e o tipo de processamento também depende da matriz. Tudo isso deve ser levado em conta. Então todos os equipamentos são interessantíssimos, mas requerem total cuidado. Principalmente esses equipamentos que requerem degradação de amostra, onde a utilização de ácidos ultrapuros, de água ultrapura deve ser utilizada para evitar qualquer tipo de contaminação. Uma vez que PPB, PPT são amostras traço, e estão associadas principalmente à bioacumulação, ou quando eu tenho possibilidade de pequena quantidade de amostra e eu tenho que tirar uma conclusão bem interessante sobre ela.